Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter entrado em nosso canal mais uma vez, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. O nosso tema de hoje é sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. O que isso tem a ver conosco nos dias atuais? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, dar o seu joinha e o seu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas, clicar no sininho porque todas as vezes que nós postarmos aqui algum vídeo, você será avisado. Venha comigo no vídeo de hoje e aprenderemos um pouco mais. Nos dias de Abraão e também de Ló, seu sobrinho, o Vale do Jordão era um lugar realmente paradisíaco. À luz de Gênesis capítulo 13, compara aquele lugar como o verdadeiro jardim do Éden. Ao contemplarmos aquele lugar, poderíamos ver, se vivêssemos naqueles dias, um vale realmente muito fértil, onde gados estariam pastando, uma grama verdejante, uma terra extremamente produtiva, um lugar coberto, um lugar rodeado por colinas, e havia ali uma verdadeira metrópole, cidades como Sodoma, Gomorra e outras cidades circunvizinhas que eram cidades prósperas naqueles dias. Ali havia muitos tesouros. Em virtude da terra ser fértil e produtiva, havia pouco trabalho, inclusive. As pessoas viviam em ociosidade e sempre fazendo festividades, banquetes, verdadeiras orgias naquela cidade. As festas eram contínuas devido ao fato de não terem muitas atividades, porque tudo produzia com abundância, frutas, legumes, cereais. Realmente era uma terra extremamente fértil. Em Ezequiel capítulo 16 e os versos 19 e os versos 49 a 50 nos diz claramente, leio contigo: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e nem o necessitado. Aqui nesse texto é muito claro, prosperidade, a riqueza naquela cidade, um lugar realmente próspero. E a partir daqui podemos também enumerar alguns dos pecados de Sodoma, alguns dos erros cometidos por eles. O fato de haver ociosidade por si só já era um grave problema, porque a ociosidade por si só já traz os vícios, traz a criminalidade. Uma mente ociosa pode trazer várias complicações para a vida de um ser humano. Os crimes enfraquecem a mente da pessoa, enfraquece sua criatividade. E em Gênesis capítulo 13 diz que eram maus os habitantes de Sodoma e grandes pecadores diante do Senhor. E ali havia crimes, ali havia vícios, ali havia promiscuidade, bebedice, havia também, eles tinham prazer em atos de violência, havia baixas paixões animalescas naquela cidade, tudo que poderíamos imaginar de pior. E ainda não gostavam da hospitalidade, havia imoralidade, luxúria, depravação e a falta de cuidado com as outras pessoas. São os pecados declarados nas Escrituras sobre Sodoma e também Gomorra e as cidades circunvizinhas. Eles conheciam e sabiam da existência de Abraão, que era o homem de Deus naqueles dias. Mas Abraão era assunto do ridículo para eles. Eles desdenhavam de Abraão, de sua mensagem, de suas advertências. Abraão não tinha significado nenhum para eles. Mas mesmo assim Deus estava tentando falar com o povo de Sodoma, inclusive através de Abraão. Porém, o último raio de esperança e de oportunidade para eles estava passando. Eles viveriam a última noite de Sodoma.
A última noite de prazeres, a última noite de estupros, a última noite de violência, a última noite de banquetes, a última noite de orgia, o último dia de Sodoma, Gomorra, e aquela cidade se aproximava a passos largos. Enquanto anjos estavam se aproximando daquela cidade para destruí-la com fogo, os homens estavam pensando em prosperidade, em crescimento, em prazeres. Não sabiam eles que o dia deles estava se aproximando, que os horas estavam contadas. Ao cair da tarde, 2 viajantes chegaram àquela cidade de Sodoma. Aparentemente eram 2 homens normais, mas eram anjos que estavam ali, com esta missão de destruir completamente Sodoma e Gomorra. E eles ficaram na praça da cidade. Interessante que Ló, ao ver aqueles homens, sabendo dos perigos que eles incorriam naquela cidade, não sabia a natureza daqueles viajantes, ofereceu a sua casa para eles pernoitar, para eles passar a noite, pousar na sua casa. Embora Jó não os conhecesse, o polimento, a hospitalidade fazia parte da sua religião. Conforme nos apresenta as Escrituras lá em Hebreus capítulo 13, verso 2, que eu leio contigo também, onde nos diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. O texto está se referindo ao caso de Ló. Como já dissemos, Ló, sabendo dos perigos que aqueles homens ali incorriam, os convidou para ir para a sua casa. Nós lemos em Gênesis capítulo 19, verso 2. E disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Na verdade, a rejeição dos anjos tinha como duplo objetivo: primeiro, provar a sinceridade de Ló, e em segundo lugar, aparentemente não saberem a natureza dos habitantes de Sodoma. Mas devido à insistência de Ló, eles foram para a casa dele. E lá Ló os recebeu com carinho, com atenção. E as Escrituras nos apresentam que lá na casa de Ló, os anjos revelaram a sua verdadeira natureza e o objetivo da sua missão, que era a devastação, a destruição de Sodoma. E eles deram a seguinte ordem para Ló: procure seus parentes, procure seus familiares, avisem eles, porque de repente eles poderão ser salvos também, se aceitarem o convite, a advertência. E o verso 14 do capítulo 19 nos diz o seguinte: então Ló saiu e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles e não aceitaram o convite. Pensaram: olha, meu sogro, meu futuro sogro, com toda certeza está em delírio. Foi o pensamento, talvez, daqueles homens. Os parentes, os futuros genros, haviam se apegado às suas propriedades, aos seus negócios, aos seus tesouros que tinham ali na cidade de Sodoma. E tudo indica que o próprio Ló tinha se apegado às suas riquezas, aos seus bens materiais, aquilo que ele havia conquistado ao longo de uma vida. Era duro para ele abandonar sua casa confortável, seus bens, seus animais, e sair errante para um outro lugar. E ele, agora pasmo pela tristeza, demorava-se em sair daquela cidade. Não fosse aqueles anjos intervirem, o próprio Ló e sua família teriam perecido completamente na destruição de Sodoma. Porém, as Escrituras nos informam que antes deles deitarem, a casa foi cercada por velhos, por jovens, por homens, todos eles inflamados por desejos animalescos. Disseram para Ló: traz esses homens para fora para abusarmos deles. Queriam estuprá-los, estuprar esses homens. O Jó então tentou usar o método da persuasão. Nós vamos ler nas Escrituras, ainda no capítulo 9 de Gênesis. Então, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram
por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou-se após si, e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vô-las trarei, tratai-as como vos parece. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, a ti, pois, faremos pior do que a eles. E se chegaram para arrombar a porta, porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueiras aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram em procurar a porta. As palavras de Ló foi como querosene jogadas ao fogo. Eles se enfureceram muito mais ainda. Os anjos tiveram que intervir com cegueira aqueles homens. Como vimos, se lançaram contra Ló com ferocidade brutal. Mas como dissemos antes, não fosse a intervenção dos anjos, inclusive Ló teria perecido, sido destruído naquela cidade. Como ele se demorasse para tomar a decisão de abandonar tudo, talvez apegado ainda aos bens materiais, os anjos tiveram que tomá-lo pela mão e arrastá-lo, ele, suas filhas, sua mulher, para fora da cidade. A hesitação e a demora agora seriam fatais na vida dele. Observe os versos 16 e 17 do capítulo 19 de Gênesis. Como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Observe que a demora seria fatal. Tiveram que arrancar. Salva-te por tua própria vida. Salva, esta era a mensagem dos anjos. Apressa-te, salva-te por tua própria vida. Meus queridos amigos, aquela noite foi apenas mais uma noite normal na cidade de Sodoma. Nada anormal havia ocorrido. Aquela prática que eles estavam fazendo ali era algo natural, normal no dia a dia deles. Nada de muito anormal estava ocorrendo. Eram muitos crimes, muita violência, muita prostituição, muita promiscuidade. Porém, desta vez haviam ultrapassado a linha vermelha. Haviam abusado da misericórdia e da paciência de Deus. Todos os limites haviam sido transpostos. Então agora, quando o sol já estava saindo, Ló chegava na pequeno vilarejo de Zoar. E a última noite de Sodoma havia passado. A última noite de sexo, a última noite de violência, de estupros, de crimes, de licenciosidade, promiscuidade, havia passado. Não sabiam eles. Amanheceu um novo dia. Tudo aparentemente normal. Os agricultores iam para suas atividades agrícolas, os comerciantes iam para os seus comércios, e a vida continuava tudo aparentemente normal no dia seguinte. Os genros de Ló aproveitaram que o homem lunático havia abandonado a cidade e se apropriaram de seus bens com toda certeza. Tudo aparentemente normal. Subitamente, meus amigos, como que um grande estrondo, um grande trovão, uma tempestade de fogo começa. Gênesis capítulo 19, verso 24 nos declara: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça como a fumaça de uma fornalha. Ali o juízo de Deus havia ocorrido. Nós observamos aqui uma outra grande armadilha. Antes da cidade ser destruída, depois daquela noite,
eles voltaram para suas atividades normais. Interessante que Jesus, lá em Lucas capítulo 17, versos 28 e 29, nos declara o seguinte. São palavras do próprio Jesus. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Comiam, bebiam, plantavam, davam-se em casamento, tudo aparentemente normal. O corre-corre do dia a dia. Essa é a grande armadilha. Essa grande armadilha pode ocorrer com a tua vida, amigo. O corre-corre da vida, o ganha-pão, corre para um lado, corre para o outro, é estudos, é trabalho, é atividades. E nós nos esquecemos muitas vezes de Deus. Grande armadilha para todos nós. Esse corre-corre da vida. E os habitantes de Sodoma estavam ali no corre-corre da vida. Subitamente, como um trovão, uma grande explosão, o fogo de Deus cai sobre eles. Antes da destruição de Sodoma, Deus tinha uma mensagem para eles, principalmente para Ló e sua família. E a mensagem é: corre, salva-te por tua própria vida. Essa mensagem de Deus dos dias de Ló está ecoando em teus ouvidos nesta hora. Neste vídeo, meu amigo. Essa mesma mensagem que Deus passou para Ló está passando para você, para o teu coração. Deus está dizendo para você: salva-te por tua própria vida. Corre, corre, porque os juízos de Deus cairão sobre este mundo também. Um dia viveremos a última noite da terra. A última noite de criminalidade, a última noite de estupros, a noite de violência, a última noite de prazeres ilícitos. Um dia viveremos a última noite desta cidade que você vive e deste mundo em que vivemos. E Deus está dizendo para você hoje: salva-te por tua própria vida, te apressa, te apressa. Mesmo que você não presencie esses acontecimentos finais, eu quero dizer para você que a sua vida é uma vida passageira aqui. Uma vida muito passageira. E nosso coração poderá parar de bater a qualquer momento. E você acha que Deus foi duro para com Sodoma e Gomorra? Você acha? Porém, Jesus falou lá em São Mateus capítulo 11, versos 22 a 24, eu quero ler com você. Jesus disse o seguinte, são palavras de Jesus, que disse o seguinte: e contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerá até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Amigos, piores pecados dos que de Sodoma e Gomorra são os pecados daqueles que receberam o convite de misericórdia e de perdão de Deus e os rejeitaram. Esse é um pecado muito pior. E Deus está te chamando hoje. Deus está falando ao teu coração. Deus apela ao teu coração. Eu quero falar contigo, meu amigo. Deus apela ao teu coração no dia de hoje. E Deus está dizendo: apressa-te por tua própria vida. Corra para os braços de Jesus. Jesus está te chamando. Jesus quer morar na tua vida. Ele quer ser o bálsamo do teu coração. Entrega a tua vida, teu coração a Jesus. Escapa-te por tua própria vida. Estamos vivenciando os dias finais da história da humanidade. Os acontecimentos estão aí por todos os lados. Por todos os lados. Muitas guerras, rumores de guerras, conforme Jesus falou. O mundo está num verdadeiro barril de pólvora, prestes a explodir. E Deus está te chamando para os seus braços de amor. E Ele está dizendo: apressa-te por tua própria vida. Vem para os braços de Jesus hoje. Um determinado jovem havia concluído o seu ensino médio. E o seu sonho, na verdade, era tornar-se um advogado. Formar-se em direito.
Ele procurou um professor já aposentado, que era seu tio, um homem muito experiente, e foi então, logicamente, buscar conselho e contou para o tio: tio, estou pensando em entrar numa universidade, fazer um curso de direito e tornar-me um advogado. O que o senhor pensa a respeito? A história conta-nos que aquele velho homem experiente parou, pensou um pouco e perguntou para o jovem: tá, mas e depois? O jovem disse: olha, depois eu vou me tornar um advogado importante, de repercussão mundial, ganhando fama, muito dinheiro. Foi a resposta alegre do jovem. O velho tio parou novamente, pensou um pouco e novamente perguntou: mas e depois? O jovem disse: olha, depois eu vou casar com uma moça bonita, inteligente, vou me unir com ela pelos laços de um matrimônio, seremos muito felizes. O velho tio mais uma vez parou, pensou e perguntou: mas e depois? O jovem disse: olha, depois eu vou gozar uma velhice feliz, sossegada, aproveitando todo o patrimônio conquistado ao longo da minha vida, e assim viverei feliz até o fim dos meus dias. O velho tio parou, pensou e mais uma vez perguntou: mas e depois? Agora morreram nos lábios dos jovens as palavras: e depois? Amigo, e depois? Queiramos ou não, um dia teremos um encontro com Deus. Teremos uma prestação de contas. Mas Jesus está te convidando hoje para entregar tua vida a Ele. E as Escrituras dizem que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que aquele que aceita Cristo em seu coração não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não há nem juízo, nem julgamento. Passo livre para a eternidade. Amigo, entrega teu coração a Jesus. Aceite o convite de Jesus. Salva-te por tua própria vida. É o convite de Cristo para a tua vida nesse dia. Entrega o teu coração a Jesus. Que eu quero orar contigo nesse momento. Curva a sua fronte. Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu entro em tua presença, meu Deus. Tu que sondas os corações, conhece o profundo da alma, o recôndito do coração humano. Meu Deus, eu quero orar em favor dessa pessoa que assiste este vídeo comigo. Esse coração aí, Senhor, apertado, que nesta noite ouviu a tua mensagem e que percebeu que nosso mundo está amadurecido para a sua destruição. À nossa volta, Senhor, estamos vendo guerras, rumores de guerras, ameaças, até ameaça nuclear. Nosso mundo tornou-se um verdadeiro barril de pólvora. E tudo isso que estamos vendo à nossa volta, Pai, são sinais e passos de um Deus que se aproxima. E se aproxima em juízo ao planeta Terra. Esse planeta, Senhor, é um planeta condenado. Mas Deus quer salvar alguns, assim como quis salvar pessoas lá nos dias de Sodoma e Gomorra. Mensagens foram enviadas através de Abraão. A própria presença de Ló dentro de Sodoma era um testemunho de Deus naquele lugar, mas as pessoas fecharam seus corações. E este mundo também, Senhor, tornou-se um mundo de um coração fechado. As pessoas viraram as costas para Ti. Assim aconteceu também nos dias de Noé, que também se voltaram contra Ti, meu Deus. E o Senhor virá em juízo contra esse planeta. Mas a Tua palavra é muito clara, diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A Tua palavra é clara dizendo, meu Deus, que aqueles que creem em Ti, como diz as Escrituras, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que esse teu filho entregue seu coração a Jesus. Aceita esse coração nesta hora, meu Deus. Aceita esse filho arrependido que vem aos teus braços.
Não estamos chamando ele para uma igreja, para uma religião, estamos chamando ele para os teus braços de amor e de misericórdia. Abrace esse teu filho, Senhor, abrace essa tua filha. Transforme seu coração, dê a ele uma nova vida em Jesus Cristo. E que, Senhor, as portas que estão fechadas possam se abrir. Queira quebrar todos os ferrolhos, todas as trancas sejam arrancadas e retiradas, Senhor, do caminho desse teu filho, dessa tua filha. Que haja um caminho plano diante dele para o coração de Deus, para o teu coração. Remova, Senhor, todos os males da vida dele. Que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre essa vida, Senhor. E eu clamo e peço esses favores no nome poderoso de Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, meu Pai. Amém.